Buenos Aires é a cidade que mais respira futebol nas Américas e é orgulhosamente bairrista. Esse Casual Futebol 7-1, vamos falar de 7 times da Grande Buenos Aires. Clube Atlético Atlanta foram fundados em 1904 no bairro da Vila Crespo. Tem duas versões para o nome Atlanta. Uma em homenagem à cidade, que fica na Geórgia, que teve um terremoto, né? E tem uma outra versão. É a versão que é um navio que aportou em Buenos Aires na época, bem na posse do presidente Manuel Quintana. As cores da camisa são azul e amarela, referente aos toldos das lojas, né? É porque tradicionalmente o bairro é um bairro de judeu. Então tem muito comércio e eles homenagearam as cores dos toldos das lojas. O apelido do time são os Boêmios. Exatamente, também por causa do bairro, por causa da vida noturna. Tem um fato curioso, talvez o fato mais chega a ser até tragicômico, né, no futebol argentino, porque em 1932 o Atlanta tinha jogado as 13 primeiras rodadas e tinha 11 derrotas e 2 empates. Isso aí os dirigentes mandaram todo mundo embora e tiveram uma solução, assim, contrataram 9 paraguaios para resolver a história do clube, né? Pena que não deu muito certo, porque o Atlanta acabou em último lugar no campeonato do mesmo jeito. Agora uma pergunta para você, você sabe qual é um dos maiores símbolos do Atlanta? Eu sei, é um cachorro chamado Napoleão. E a história desse cachorrinho é bem curiosa. Eles estavam jogando com o Tajeres de Córdoba e virou o primeiro tempo 5-1 pro Tajeres. Aí o Atlanta, no segundo tempo, eles conseguiram empatar o jogo em 5-5. E eles perceberam que durante o segundo tempo ficou na cancha de futebol, ficou um cachorro. E a partir daí eles levaram esse cachorro com eles e adotaram o Napoleão como mascote do time. Isso, e aí o Napoleão virou um torcedor ali do Atlanta, que inclusive quando os adversários entravam, ele latia ferozmente, e quando o time do Atlanta entrava, ele abanava o rabo, e uma outra curiosidade que ele tinha uma boa habilidade com a bola, né? Exatamente. E ele ficou muito tempo assim, como mascote, como talismã do time. E ele, 2 anos depois, alguns torcedores eles iam jogar contra o Estudiantes de La Plata. E alguns torcedores foram lá na casa do dono do cachorro, do Francisco Belon, buscar o cachorrinho. Esqueceram a porta aberta. O cachorro saiu pra rua e morreu atropelado. Só que o dono do cachorro embalsamou o cachorrinho. Ele ficou embalsamado junto com uma bola que ele costumava brincar. Inclusive depois... Isso, em 2004... levaram ele no estádio embalsamado, né? Que foi o ápice ali das festividades do clube. Ali. E ele é considerado como um dos símbolos do Atlanta. Agora vamos falar da rivalidade do Atlanta. A maior rivalidade é contra o Chacarita, que eles são da mesma região. E os caras do Chacarita, por o Atlanta ser um clube judaico, no estádio eles provocam com cantos antissemitas, né? Exatamente. Por causa dessas provocações, em 2012 teve uma grande briga entre as torcidas e 20 pessoas acabaram feridas. Clube Atlético Chacarita Juniors. Eles foram fundados em 1906 por um grupo de socialistas numa biblioteca anarquista no bairro da Vila Crespo. E esse local também é conhecido porque em Chacarita tem o cemitério famoso que estão enterrados Astor Piazzolla e Carlos Gardel. Chacarita é tricolor e cada cor tem um significado. O vermelho é em relação ao anarquismo, o branco pureza e o preto é a morte pela proximidade que eles têm com o cemitério. A sua torcida tem o apelido de Funebreiros, né? E a barra deles mais conhecida é a lá famosa Banda de San Martín, que é uma das mais violentas do país. A maior glória do Chacarita é o Campeonato Metropolitano de 69. E as suas rivalidades são contra o Atlanta, o Platense, o Boca, o River e a Nueva Chicago. Em questão de amizades, eles têm amizades com o pessoal do Rosário e do Colo-Colo do Chile. O clube está localizado na Vila Maipú e um dos seus maiores ídolos é o goleiro Isaac Lopes.
O Clube Atlético All Boys foi fundado em 1913 no bairro da Floresta, por um grupo de jovens que, entre eles, tinha um rapaz chamado Vicente Chincota, que inclusive foi o primeiro presidente do clube. Eles queriam colocar primeiramente o nome do clube e de Todos os Muchachos, mas eles acabaram mesmo seguindo a tradição da época, que era nomear o clube em inglês, e aí ficou All Boys. O clube ostenta as cores preto e branco, por isso o apelido de El Albo ou Alvinegro. E a barra do All Boys se chama La Peste Blanca. Em 1950, houve uma reestruturação do futebol argentino. Eles decidiram que todos os times que tinham estádios inadequados acabassem sendo rebaixados. E o All Boys acabou sendo um desses clubes. Só que no ano seguinte, eles acabaram subindo para a primeira divisão novamente, ganhando a partida final contra o Tiro Federal de Rosário por 1-0. Em 1972, o All Boys contratou o técnico José Paladino, que fez uma campanha histórica na Primeira B. Eles ficaram 11 partidas consecutivas vencendo. E eles acabaram subindo depois de uma vitória contra o Excursionistas por 1-0. E os destaques do time eram Romero, Sanches e Mamberto. A maior rivalidade do All Boys é contra o Nueva Chicago, e é uma das maiores rivalidades das divisões inferiores da Argentina. Eles nunca se enfrentaram na primeira divisão, mas das divisões inferiores é um clássico infernal, mortal mesmo. Mas também eles ostentam rivalidades contra o Atlanta e contra o Argentinos Júnior devido à proximidade. Clube Ferrocarril Oeste. O clube foi fundado em 1904 por 95 funcionários da estação de trem de Cabalito. E até os anos 30, os próprios funcionários da ferrovia administravam o clube. E as cores do Ferrocarril Oeste são verde e branca, devido às plantações de árvores e verduras na região. Há controvérsias, né? Porque dizem que o verde também tinha a ver com a companhia ferroviária, né? É a cor do logotipo deles. Um ano depois foi inaugurado o estádio Ricardo Echeverri, em homenagem a um ex-dirigente do clube, e uma curiosidade que o estádio continua até hoje no mesmo lugar de origem, né? E outra curiosidade é que o estádio, as arquibancadas deles são todas de madeira. E eles têm o apelido do estádio de El Templo de Madeira ou o Monumental de Madeira, em alusão e tirando um sarro já do nome do estádio do River Plate. O melhor momento da história do Ferrocarril é os anos 80, onde eles ganharam 2 campeonatos argentinos, de 82 e 84. E o Ferrocarril teve 2 jogadores de destaque na sua história, o Hector Cooper e o brasileiro Rodrigues Neto. Os torcedores do Ferrocarril são conhecidos como Verdolaga, e a barra mais famosa é a Banda 100% Cabalito. A maior rivalidade do Ferrocarril Oeste é com o Vélez Sarsfield e é conhecido como o Clássico do Oeste. Clube Atlético Nueva Chicago, fundado em 1911 no bairro do Los Nuevos Matadeiros, que também é uma alusão à principal avenida do local. O clube foi fundado nos fundos de um matadouro. O nome do clube vem justamente com a semelhança da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que assim como o bairro de Matadeiros, é voltado para a indústria bovina. Antes de escolherem as cores definitivas do Nueva Chicago, os fundadores ficaram indecisos entre vermelho e branco e azul e branco. Só que quando eles discutiam, passava uma carroça com as cores verde e preto. E aí eles olharam e decidiram adotar essas cores no clube. El Torito de Matadeiros e Verde e Negro são os apelidos do Nueva Chicago. E o Nueva Chicago ostenta um título, que é a última edição da Copa Competência Jockey Club em 1933. Essa Copa começou em 1907 e era mais ou menos uma Copa parecida com a de hoje, Copa Argentina.
A La Barra de Chicago é a principal torcida e é também uma das mais violentas. E o seu rival, como já falado, é o All Boys. Esse jogo é um dos principais das divisões inferiores da Argentina. Atlético Platense, clube fundado em 25 de maio de 1905, data de comemoração da Revolução de Maio. E eles foram fundados por um grupo de jovens do bairro da Recoleta que foi num hipódromo apostar. E eles escolheram um cavalo para apostar, que tinha um nome bem peculiar. Qual que era? O nome do cavalo era Gay Simons. Certo, e o Gay acabou ganhando a corrida. E eles ganharam uma grana e com essa grana eles compraram um jogo de camisas para o time. Isso, a primeira camisa era vermelha, né? Mas logo depois, em 1907, eles mudaram para a camisa famosa, que é a branca com a faixa marrom. Exatamente. Que tem a ver em homenagem ao jockey, né? Que ganhou a corrida. E provavelmente a Platense, junto com o São Paulo, são os únicos times que têm a cor marrom como cor oficial. É bem difícil, é bem raro você achar um outro time que use essas cores. O apelido dos torcedores do Platense é Calamar, referente a Lula, né? Que tem o significado é Lula. E foi criado por um cronista na época que falou que o time jogava melhor quando o campo de terra estava encharcado e parecia um lamaçal, então ele falou que eles pareciam lulas na tinta. O jogador mais famoso revelado pela Platense é o David Trezeguet, mas ele está longe de ser o maior ídolo do time. E um torcedor ilustre e famoso é o Roberto Goyeneche, que é um famoso cantor de tango argentino. O maior rival da Platense é o Argentino Júnior, conhecido como Clássico do Noroeste. E a sua barra mais famosa é a Banda Mais Fiel. Clube Atlético Huracán, fundado em 1903 no bairro de Nueva Pompeia, é conhecido como o Globo ou El Globito. Seus torcedores são conhecidos como os Quemeiros. O nome é uma homenagem a Jorge Newbery, pioneiro da aviação argentina que acabou desaparecendo durante um voo no balão Huracán. As cores do clube são vermelho e branco e a sua barra é a La Banda de la Quema. O Huracán tem 5 títulos do Campeonato Argentino e uma Copa Argentina em 2014. E entre os 5 títulos, o mais importante é o de 1973, onde o técnico era o César Luiz Menotti e os principais jogadores eram o René Horseman, o Ralf Basile e o Brindisi. Stabile, artilheiro da Copa de 1930, e Ardiles, campeão mundial em 1978, também jogaram pelo Huracán. E o maior rival do Huracán é o São Lourenço, que é conhecido como Clássico del Barrio. Bom, pessoal, esse foi o programa com os 7 times de Buenos Aires. Obviamente a gente não falou dos 5 grandes, porque cada um vai ter seu programa próprio, como já o teve o Racing Clube. E mais pra frente a gente vai fazer uma parte 2 com os outros clubes da Grande Buenos Aires. Isso, queria agradecer o pessoal do Canto das Torcidas, que muitas das imagens que nós colocamos aqui de torcidas é do canal deles. Vão lá, sigam. Dê uma olhada no canal do YouTube, Facebook deles, o Canto das Torcidas. Queria agradecer a todo mundo que dá sugestão, que compartilha, continue nos ajudando. Valeu aí, galera. Falou.